Meus amigos, meus irmãos, que Jesus os abençoe, muita paz. O tema de hoje, muito em voga, vários livros escritos sobre o assunto, está na nossa cultura espírita chamada transição planetária. Realmente, vivemos uma epidemia que dá-nos a impressão de que chegamos no momento clímax deste momento. Mas será bem assim mesmo? Vejam só, os livros, a informação espírita que recebemos é que já há muitas e muitas décadas já vivenciamos essa grande transição planetária. A transição planetária ela não está acontecendo literalmente com o Covid, com a pandemia do Covid. Ela já vem ocorrendo há muito tempo. Diríamos que talvez ela esteja atingindo um grande ápice neste momento. De fato, segundo as notícias recentes que estamos tendo, nos livros e também de amigos nossos idôneos, médiums, que temos conversado com eles. Mas, vejam só, não estou querendo diminuir a nossa dor, não estou querendo diminuir as perdas amorosas que muitos aqui estão me ouvindo já teve pelo Covid, mas a humanidade enfrentou pandemias muito mais letais e vai enfrentar mais letais, como diz o próprio Inácio Ferreira, através da mediunidade do Carlos Bacelli, de que a humanidade já passou e vai passar ainda por muitas pandemias. E uma delas, há um pouco mais de 100 anos atrás, foi justamente a gripe espanhola. A gripe espanhola chegou a matar 50 milhões de pessoas e, dados não oficiais, chegou a quase 100 milhões de pessoas. Na época, isso é um grande contingente da população do planeta Terra há mais de 100 anos atrás. E o próprio nosso grande missionário Eurípides de Barçanufo desencarnou com 30 e poucos anos, jovem, devido à gripe espanhola na época. E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, o Covid atualmente levou à morte em torno de 3 a 4 milhões de pessoas no planeta. Isso são números oficiais. Números não oficiais falam até de 6 milhões de mortes no planeta pelo Covid. Quer dizer, não tem como não observar a grande diferença de letalidade. Quer dizer que nós vamos dizer, a humanidade já vem passando por essa epidemia, por essas transições graves já há muito tempo. E os espíritos vêm nos dizendo sobre isso. Essa grande transição planetária, ela não está acontecendo na epidemia do Covid. Nós estamos enfrentando um momento difícil, mas a humanidade já passou por situações mais letais. Então, nós passaremos por outras situações, segundo os espíritos, semelhante a essa ou um pouco pior em termos de pandemia. Se não nós, as próximas gerações que virá. Claro, a medicina irá evoluir muito, teremos condições cada vez melhor de reagir do ponto de vista mundial, de tecnologia, de medicina, diante dessas epidemias. Mas o que o Covid traz para a gente em termos de epidemia, afinal de contas, do ponto de vista do aspecto moral? O que ele nos traz para nós, para a nossa mente, como espíritos e espíritas que somos? O Covid, ele vem nos demonstrar algo, essa pandemia, que nós já vivemos há muito tempo, desde que a gente reencarnou na Terra. É a nossa vulnerabilidade, a nossa impermanência. Nós já vivíamos isso na era pré-Covid e vamos viver essa vulnerabilidade, essa situação de impermanência pós-Covid, independente de Covid ou não. Porque o Covid vem nos ajudar, principalmente nós espíritas, quem está aberto para isso, a fazer uma reflexão sobre a sua própria vida, dessa transitoriedade, vulnerabilidade. O Covid, gente, ele pode nos tirar a vida em questão de pouco tempo, não dando-nos tempo para nada, para resolver nada. Assim como muitas doenças que nós poderíamos ter ou poderemos ter futuramente. Então, o Covid nos traz essa visão muito ostensiva, essa sensação ostensiva dessa impermanência, o que é muito positivo. Principalmente para nós espíritas, que temos esses conhecimentos e temos condições de, vamos dizer assim, de desfrutar mais, de estar mais desperto para essa mensagem. Porque vivemos na lei da impermanência, como diz André Luiz, e os espíritos. Por mais que o homem viva na Terra, por mais que ele viva 100 anos, 110 anos, sua vida será muito passageira e muito efêmera. Isso é uma visão espiritual que nós encarnados não temos. É muito rápido os momentos que estamos no corpo físico. É isso que os espíritos querem nos dizer. Por isso, da importância de aproveitar cada momento no corpo físico. Uma vida que parece, às vezes, muito banal, muito vazia, a gente não sabe, do ponto de vista espiritual, da importância daquele indivíduo permanecer no corpo.
Muitos dizem, desencarnou porque era um homem de bem. É necessário que todos nós, que precisamos evoluir, que precisamos aprender, permanecemos no corpo até o último minuto de vida e que possamos aproveitá-lo ao máximo, com ou sem Covid, principalmente nesse momento de transição planetária, que os espíritos dizem que nós temos um grande contingente de espíritos tendo a última oportunidade neste planeta, que se persistirem no ódio, na raiva, na cristalização da desumanização, estão sendo já convidados há décadas a fazerem esse processo evolutivo em outros planetas, mais inferiores, mais grosseiros do que a Terra. Isso não está acontecendo agora. Já vem acontecendo há muitas décadas, segundo as informações que recebemos na literatura espírita, e recebemos, muitas vezes, através de médiuns idôneos, que vêm nos dar essa informação. E nós sabemos perfeitamente, já desde André Luiz, falando sobre as trevas, espíritos altamente intelectualizados, isso não é fantasia, isso todos os livros são unânimes dizer isso, as trevas organizadas querendo dominar o planeta já há muito tempo, desde a época de Roma. Os espíritos altamente intelectualizados, mas ainda moralmente inferiores, eles tentaram dominar o planeta desde a época de Roma, passando aí para a Idade Média. Eles tentaram se corporificar na Idade Média, com o período da escuridão mental, em que tentaram fazer a população ignorante facilmente subjugada, e vai para a história. E chegou o cume na Segunda Grande Guerra Mundial, em que as trevas se materializou na forma do movimento, o movimento nazi-fascista, e também, por que não dizer, o movimento socialista também de Stalin, porque as trevas sempre tentou dominar os líderes religiosos e os líderes governantes dos países na tentativa de dominar a Terra. Então, existe uma terceira grande guerra mundial no plano espiritual há muito tempo. Então, essa terceira guerra mundial, que nós talvez, como encarnados, não temos nem noção disso, existe uma disputa muito grande dessas trevas para tentar dominar o planeta. Então, situações como a pandemia do Covid, eles tentam aproveitar justamente para monopolizar mais ainda as pessoas, através do medo, da má-fé, da catástrofe, do caos. Então, é a hora que eles tentam justamente forçar as pessoas a desistirem do caminho do bem, do caminho da paz, do caminho da autoestima, do caminho da perseverança, da individualização espiritual. Então, esses espíritos tentam fazer isso, principalmente nesses momentos em que nos tornamos mais vulneráveis. Mas, graças a Deus, a espiritualidade faz o trabalho, o contraponto, sabendo que Jesus está no leme de nossas vidas. Esses espíritos, segundo informações que tivemos através de médiuns muito idôneos, eles já estão sendo, muitos deles, desmantelados, justamente as suas falanges, principalmente das regiões subcrostais. Esses espíritos são os dragões, que já citado por André Luiz nos seus livros, recomendo até o livro Dragões, de Vanderlei de Oliveira, muito interessante para lerem, está também nos últimos livros de Valdo Pereira Franco, Filomena de Miranda, falando sobre eles, porque são verdadeiras falanges. E como diz Hermance Dufour, nessas últimas décadas, o chamadas zonas umbralinas nunca foi tão esvaziada como nesses últimos tempos. Porque são espíritos que estão lá nas trevas que precisam reencarnar. Tem que se dar uma chance para ele. Então, essa situação social que nós vemos, muitos espíritos, às vezes, desumanizados, descompromissados, às vezes, com a verdade, com o bem, eram justamente esses companheiros que estavam nas zonas inferiores. E nós viemos de lá, tá, companheiros? Todos nós que estamos falando aqui tivemos uma passagem por essas zonas inferiores. E tivemos que reencarnar. E trazemos, muitas vezes, nossas chagas e justamente materializamos ela no nosso dia a dia, através de doença ou de comportamentos sociais, muitas vezes bizarros, incoerentes, até entrando no mundo do crime. Então, justamente, as zonas umbralinas, elas tiveram que se reencarnarem, e se materializaram, dando essa sociedade muito complexa que nós entendemos. É uma boa explicação, razoável, coerente, para o período dessa grande transição planetária complexa, uma sociedade que parece muito descompromissada com o bem, com os ensinamentos do Mestre Jesus. As informações que nós temos é que as trevas nunca foi tão desmantelada nesses últimos tempos. Então, muitas organizações das trevas já quase não existem mais, mas, claro, muitas persistem,
insistindo em implantar a maldade no planeta, tentando a todo custo, até os últimos minutos, colocar o caos mundial e tirar das pessoas a fé, a ligação com o espiritual, a ligação com o divino. Eles tentam justamente fazer que nós não tenhamos mais esse tipo de ligação. São companheiros como nós, altamente intelectualizados. E como diz Inácio Ferreira, o espírito Inácio Ferreira, eles tentam disputar o planeta de igual para igual com Jesus, o diretor do planeta. Você vê como é que chega a sociopatia e a psicopatia dessas mentes desencarnadas. Mas são nossos irmãos que farão a sua educação espiritual em outros planetas. E não só eles, todos nós, de certa forma, estamos sujeitos a isso, se nós não fizermos as nossas mudanças necessárias para continuar habitando este planeta que entrará, e já está entrando, numa nova faixa vibratória espiritual. Isso não é castigo, pois não existe prêmios e castigos nas leis de Deus, é apenas a lei de escolha e resultado, ação e reação. Então, vivemos este momento. E, portanto, progredir é lei do universo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Progredir é lei do universo. Queiramos ou não, estamos sujeitos ao progresso. Existe uma frase muito linda do André Luiz que ele fala que todos nós estamos sujeitos à bem-aventurança. Todos nós estamos fatalmente destinados à bem-aventurança. A única fatalidade do espírito é a felicidade plena. Porque o progresso, como diz os espíritos Allan Kardec, alguém pode embaraçar o progresso, alguém pode dificultar o progresso, mas não vai detê-lo. Porque, como diz um provérbio árabe, ninguém detém o progresso, ninguém detém a madrugada. E o espírito Emmanuel relata que, assim como nós evoluímos, o próprio planeta Terra evolui, com as suas modificações geológicas, seus abalos sísmicos. Então, o próprio planeta ele está se rarefazendo do ponto de vista material. Assim também os minerais, as plantas, os animais e a espécie humana. Está lá, na lei de destruição do Livro dos Espíritos, e também na lei do progresso, que os espíritos dizem a Kardec, assim como a espécie humana substituiu uma outra espécie mais rude no planeta, a nossa espécie humana também será substituída por outra espécie mais evoluída do que a nossa. Está lá no Livro dos Espíritos. É a lei da transitoriedade, da impermanência, da mutabilidade. Como diz o filósofo historiador Heráclito, na Grécia, só existe uma coisa constante, a mudança. E nós, espíritas, realmente sentimos isso mais do que nunca, pelos nossos próprios conhecimentos, que nos permitem cada vez mais nos lembrar da nossa total impermanência nas situações que vivemos na Terra, das situações que escolhemos para viver na Terra. Elas são realmente impermanentes e vivemos essa vulnerabilidade todos os dias, independente de pandemia, independente de Covid. Nós temos essa impermanência. E, portanto, tudo evolui. Tudo é para o progresso do homem. Aliás, a convenção entre bem e mal, isso é da nossa sociedade, da nossa cultura. As pessoas têm mania de dizer, isso aqui é do mal, isso aqui é do bem. Não, meus amigos, tudo é feito para o bem. Como assim? Tudo que vocês possam pensar agora, nesse exato momento, é feito para o crescimento do homem, da vida, para ligá-lo a Deus, para ajudá-lo no seu processo evolutivo. Meus amigos, imagine uma cozinha sem faca. Como é que você vai picotar, descascar um alimento? Como é que você vai cortar um alimento? Olha que coisa impossível imaginar uma cozinha sem faca. A faca é importantíssima para o nosso dia a dia, mas imagine você pegar essa faca para introduzir em alguém. É o aspecto negativo dela, mas a faca foi feita para o bem. Ela não é um objeto do mal. Depende do uso que a gente faça dela. Imagine a dinamite, o explosivo. Quem aqui entende engenharia de estradas, ou engenharia em geral, sabe da importância dos explosivos, da dinamite, para abrir estradas, para demolir, às vezes, um prédio que demoraria muito tempo. Ela é importante demais para a engenharia. Agora, imagine você pegar essa dinamite e jogar dentro de uma casa para matar alguém. É o aspecto negativo que eu estou dando para algo que é feito para o bem. Eu desvirtuei ele para outra coisa. Então, tudo é feito para o bem. Coloque isso. Isso dá uma visão belíssima de divindade na nossa vida. Assim é tudo na vida. Sexo, dinheiro, poder, inteligência, tudo que passarem para a mente de vocês. Tudo é feito para o bem. E nós devemos canalizar tudo isso. Vamos parar de rotular as coisas que isso é do mal, isso aqui é do bem. Tudo é feito para o bem.
Então, tudo que a gente possa imaginar, se aplicado de forma adequada, irá nos ajudar cada vez mais, porque são coisas divinas, estão aí para nos servir para o nosso processo evolutivo. O que se torna o mal é a desvirtuação que damos para ela. Nós tiramos esses aspectos divinos dessas coisas e damos justamente outro rumo para prejudicar, se não a nós, a outrem, a vida, o planeta e, de modo geral, seja quem for que esteja na nossa frente. Então, tudo é feito para o bem. Mas é justamente isso que eu quero dizer. Nós vivemos um momento de grande transição planetária que lembra perfeitamente a passagem do joio e do trigo, a parábola do joio e do trigo, que está em Mateus capítulo 13, versículo 24 a 30. Essa passagem, ela é perfeita para explicar o momento que estamos passando social, espiritual, de modo geral, que a humanidade está vivendo. Jesus, nessa passagem, ele diz que realmente, vocês sabem que o joio, ele é realmente uma erva daninha, e ele pode crescer com o trigo e ser confundido no início, junto com as suas espigas. E o mestre Jesus conta que certa vez um senhor de terra plantou o trigo nas suas terras. E ele foi dormir. À noite veio o inimigo dele e plantou o joio no meio do trigo. Aí, passado algum tempo, os seus servos foram ver e estava lá o trigo misturado com o joio. Aí os servos disseram para o senhor: senhor, não plantaste a boa semente? Quem foi que plantou o joio? Aí o senhor disse: não fui eu que plantei o joio, foi o inimigo. Ele veio à noite e plantou o joio junto com o trigo. Aí o servo disse: senhor, quer que arranquemos o joio? O senhor disse: não, porque se tentar arrancar o joio agora, provavelmente arrancarão juntos o trigo, e assim perderemos a plantação. Deixe que eles floresçam. Quando na ceifa, nós vamos descobrir quem são eles e vamos separar um do outro. Então, na ceifa, na colheita, nós vamos retirar o joio, juntá-los em feixes e levá-lo para a fogueira. Enquanto que o trigo, vocês vão colhê-lo e enviá-lo para o meu celeiro. Esse é o momento de transição planetária que estamos vivendo, em que a inversão de valores é tamanha, movimentos, comportamentos, atitudes, filosofias, correntes de pensamento que parecem ser saudáveis, que parecem produzir a justiça, o bem-estar, a evolução, não são. Então, muitas vezes se mistura para nós diante de algo que é saudável, que é divino, que produz o bem-estar. Então, é natural esse problema de grande transição planetária, a gente viva muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes, as inversões de valores, nos confundindo muitas vezes. Então, é o momento que o joio e o trigo estão crescendo. E a espiritualidade espera que cada um demonstre as caras e vai demonstrar quem é o que é. Quer dizer, a árvore vai começar a dar frutos e vamos ver realmente que fruto é esse. É o que já está acontecendo. Então, a humanidade, principalmente a nossa sociedade, já não está ficando tão inocente e ela sabe perfeitamente agora diferenciar, apesar de todas as distorções que possam ocorrer, do que realmente é o saudável para nós e o que não é saudável. Principalmente nós que temos maiores conhecimentos da espiritualidade, temos que saber cada vez mais diferenciar esse tipo de mensagem que os espíritos estão nos dando, estão deixando as coisas florescerem. Por isso que a gente liga a TV ou liga a mídia e vai ver as notícias e ficamos espantados com os noticiários. Assim, como é que pode comportamentos, condutas tão violentas, tão absurdas, que é justamente esse período que estamos vivenciando, que a parábola do joio e do trigo vem nos mostrar isso. Que quem persistir justamente como a erva daninha, seja culturalmente, do ponto de vista comportamental, de escolhas, não poderá mais continuar vivendo junto com o trigo. Será necessário convidar para fazer a sua evolução em outro planeta. Essa transição planetária, portanto, a parábola do joio e do trigo nos exemplifica muito isso. Mas a gente chega no momento e fala assim, mas essa transição planetária, o que ela traz para a gente do ponto de vista mental? Ela primeiro nos lembra de quebrar paradigmas, quebrar crenças limitadoras, quebrar velhas crenças que não nos sustentam e que não nos servem mais. Crenças, não digo apenas crenças religiosas, crenças do ponto de vista do mundo, de mim, das pessoas. O espírito Hamed relata que qualquer forma de apego é caminho para a dor.
E não é só apego material que ele está falando. O Espírito Hamed diz apego a ponto de vista. Então, muitos pontos de vista, muitas crenças que trazemos até de outras reencarnações, podem nos limitar, dificultar a nossa vida, nos impedir de dar novos passos espirituais, sociais, intelectuais para o nosso crescimento. Um deles é a baixa estima. Acreditar que nós não somos merecedores. O que as trevas trabalham em cima de nós sobre isso. Que nós somos culpados, não merecedores. Que nós não temos mérito para sermos felizes, para crescermos espiritualmente. Então, essa é uma das crenças que nós trazemos no nosso íntimo, todos nós, devido às heranças que trazemos de outras religiões e de coisas que fizemos equivocadas em outras vidas. Então, a importância de cada vez mais nos aceitarmos como somos, de acolher a nossa sombra, assim como a nossa luz. Portanto, veja bem, o espírito ele é criado simples e ignorante. Isso é um axioma, um princípio fundamental do espiritismo que nos ensina muito bem no Livro dos Espíritos. E através das sucessivas reencarnações, o espírito, na sua época da razão, ele vai cada vez mais entendendo certo e errado. Claro, ele vai sabendo que matar não está certo. Isso aqui, ajudar uma pessoa é certo. Todos nós vamos aprendendo isso. Mas o certo e o errado, vocês sabem perfeitamente bem, que ele, do ponto de vista sistêmico, ele é bem flexível, podendo variar de cultura para cultura e modificando ao longo do tempo. Vocês sabem, na época de Kardec era normal o duelo. Hoje a gente sabe que isso é uma coisa absurda. Antes, na época de Kardec, era comum um homem ter várias mulheres. Vocês sabem disso. E a gente sabe que isso hoje não é uma coisa correta do ponto de vista ético-moral. Então, quero dizer, gente, que esse certo e errado, essa dicotomia, ela é muito flexível ao longo do tempo. Claro, o espírito tem que saber aquilo que é certo e errado. Nós sabemos perfeitamente que matar é errado. Mas vejam bem, existem situações que esse certo e errado ele passa a não ser mais essa dicotomia que nós criamos. É necessário. O certo e errado ele é necessário para o nosso processo evolutivo como demarcações disciplinadoras, como estacas demarcatórias e disciplinadoras para o nosso crescimento, claro. Mas chega um momento nosso que essa dicotomia entre certo e errado, o certo e errado, ele é muito mutável ao longo da sociedade. Nós sabemos que matar uma pessoa é errado, mas eu estou diante de uma luta feroz com uma pessoa. Essa pessoa vai entrar na minha casa, ela vai tentar justamente fazer algum mal para mim e para minha família. É possível que eu vá matá-la nessa luta, porque é o instinto de preservação. Nós sabemos que matar é errado. Mas se eu estou na frente de batalha, numa guerra, com meus amigos, na adrenalina correndo pelo meu corpo, o instinto de conservação, eu tenho que atirar. Como é que é errado matar? Então, nós estamos querendo dizer que existem muitas situações que essa questão da dicotomia do certo e errado, ela é bastante relativa. Está no Livro dos Espíritos. Nós sabemos que o aborto não se deve ser feito. Mas se a mulher está correndo risco de vida gestante, deve-se retirar o concepto antes de prejudicar uma vida já formada. Está no Livro dos Espíritos. Nós sabemos disso. Como existem várias outras situações. Então, o certo e o errado, chega um momento que ele não é muito claro para o espírito, não existe essa dicotomia tão clara. E o espírito tem que escolher, mesmo que ele escolha o equivocado, como diz Hermâncio Dufour. É isso que faz a maturidade do espírito, porque ele tem que escolher. Meus amigos, não tem como os amigos espirituais ficarem escolhendo as coisas para a gente, nos intuindo constantemente. Claro, eles nos inspiram para o caminho do bem, mas nós temos que fazer essa escolha, porque senão é como se nós estivéssemos dando dicas para os nossos filhos que estão fazendo uma prova no colégio. Marque a letra B, C, essa é correta, ele nunca vai aprender nada. Então, o espírito tem que escolher para o seu processo evolutivo, mesmo que ele escolha equivocado, mas isso que está a maturidade espiritual. Ele vai escolher o supostamente equivocado e vai colher os resultados dessa escolha. Não existe prêmio e castigo, existe ação e reação. Isso que faz a maturidade do espírito. Então, essa questão do certo e errado, ela vai se modificando ao longo do tempo e à medida que o espírito amadurece e compreende melhor. Quanto maior o nosso processo evolutivo, quanto maior a nossa consciência espiritual, maior a nossa liberdade de escolha. Maior a responsabilidade, mas é maior a liberdade. Nós não podemos esquecer isso. Temos responsabilidade, sim.
E o que eu quero dizer com isso, a questão do certo e errado, e que a irmã Sidufo diz, é que nós somos muito julgadores. Somos, sim, trazemos de velhas guardas. Então, nós imediatamente lançamos um julgamento imediato, sumário, diante de uma pessoa que comete esse ou aquele equívoco. Nós não sabemos o contexto dela, o que levou ela a fazer aquilo. Por exemplo, nós sabemos que a prostituição é errado, mas não devemos julgar a prostituta. Nós não sabemos o que levou ela àquilo, aquele momento desesperador. Então, isso nos faz amadurecer a questão do certo e errado, de ficar lançando julgamentos. Jesus disse: vós julgais conforme a carne, eu não. Então, nós julgamos de acordo com o nosso instinto. Nós julgamos imediatamente de forma bárbara, limitada. É um atavismo nosso, um automatismo nosso. Então, sentir que certo e errado todos nós estamos sujeitos e que ainda escolhas equivocadas nós estaremos sujeitos, mesmo espíritas, mesmo entendendo o beabá do espiritismo. O espiritismo, meus amigos, por mais que a gente estude, não nos dá imunidade para o plano espiritual e desfrutar um momento de angelitude. Estamos completamente longe disso. Aliás, quem pensa assim demonstra uma grande imaturidade. O espiritismo, primeiro, não contém toda a verdade. Ele é realmente a terceira revelação, mas ninguém neste planeta contém a verdade absoluta. E por mais que estudemos a doutrina espírita, nós não conseguiremos ter essa condição moral simplesmente por conhecimento espiritual. Ninguém evolui espiritualmente por ter conhecimento espiritual. Não vamos confundir instrução espiritual com transformação espiritual. São coisas bem diferentes. Há muitas pessoas, espíritos que estão no plano espiritual, que estão gozando justamente de uma bela posição espiritual, que nunca ouviram falar de Allan Kardec e reencarnação, mas fizeram uma coisa na Terra, muito amaram. Então, o conhecimento é importante. Agradecemos sempre a doutrina espírita, que nos abre portas, nos faz entender melhor esse grande processo da vida. Mas informação espiritual não é o suficiente para termos imunidade espiritual. Somos espíritos em formação. Então, portanto, aceitarmos a nossa luz e a nossa sombra. Assim, é muito comum as pessoas entenderem, puxa vida, eu tenho que fazer bastante caridade, dar o pão, material, fazer palestra, falar na live sobre espiritismo, dar passe, eu sou médium, eu tenho que ir no centro. Nossa, joia! Isso é um momento importante para o processo evolutivo. É um recurso didático para exercitarmos valores que na rotina mental de homem comum a gente não consegue. Mas isso não é ainda o resumo da caridade, como diz Jesus. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: qual o verdadeiro significado de caridade como entendia Jesus? Olha o que ele pergunta. Qual o verdadeiro sentido de caridade como entendia Jesus? Não é como vocês entendem, os Espíritos, não. Como é que Jesus entendia a caridade? Olha a resposta do Espírito da Verdade. Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros, perdão das ofensas. Só coisa facinha, né, gente? É muito mais fácil eu dar um prato de comida para alguém, ou fazer uma campanha do quilo, ou levar justamente um mantimento para quem quer que seja, do que eu perdoar uma pessoa. Vocês sabem disso. Porque é a questão da benevolência, da indulgência, do perdão, são conquistas internas. Aquela pessoa que eu estou dando pão material, eu não vou conviver com ela, mas eu vou conviver com aqueles mais íntimos meus. Aí que está a caridade. E Kardec completa justamente isso, ele completa. A verdadeira caridade está nas relações que mantemos com os nossos semelhantes, seja ele superior, inferior, igual a nós, do ponto de vista social. Está aí logo depois no item que ele comenta sobre a questão 886, para quem quiser pesquisar. A verdadeira caridade está na relação. Não estamos, hipótese nenhuma, aqui criticando a caridade material, por favor. As pessoas justamente estão tendo muitas necessidades, ainda mais nesse momento. Mas nós não podemos ter a inocência de achar que vamos ganhar o céu simplesmente porque estamos dando ou transferindo para alguém uma parte material. O que nos transforma e que nos faz bem aqui do outro lado, de consciência tranquila e felicidade interna, de transformação moral, é justamente a caridade da relação. Quais são as pessoas que mais nos ferem? Que mais nos machucam? O estranho? Não. São pessoas que nós convivemos. E as pessoas que dizem que mais nos amam é aquelas que mais nos machucam.
porque nós temos íntima relação com elas. Se temos íntima relação, a caridade está na relação. É o grande desafio. Por isso, que por mais que eu faça uma caridade material, que é importante, como muitos companheiros fazem, abrem grandes casas de caridade, podem fazer caridade, a caridade sai, fazem, mas eu posso fazer essa caridade material de forma rancorosa e ser uma pessoa curta e grossa, não ser afável, carinhoso, ser impaciente. Eu faço a caridade, mas eu continuo dessa forma. Quantos companheiros nossos, sem nenhuma crítica a este ou aquele, não é isso, mas estou dando apenas um exemplo. Quantos companheiros nossos, ou muitas vezes nós mesmos, vamos no centro, nos emocionamos, fazemos palestras, ajudamos os menos favorecidos, e chegamos em casa, parece que somos pessoas rudes, somos autoritários com os nossos mais íntimos ou com os colegas de trabalho. É apenas um exemplo, para que nós possamos reavaliar sobre isso. Então, essa evolução emocional, essa grande transição planetária que nós estamos esperando no meio externo, com acontecimentos bombásticos, ela começa internamente. Então, essa transição planetária nos convoca para rever pontos de vista, para rever velhas crenças limitadoras, que não estão nos ajudando em nada, e estarmos mais de cabeça aberta para novos momentos, para novos conhecimentos, que nos façam nos libertar. E assim, cada vez mais, tentar vivenciar, por mais difícil que seja, esse grande ensinamento que Allan Kardec, juntamente com os espíritos, nos trazem. Portanto, somos espíritos em construção e necessitamos cada vez mais do Mestre Jesus. Então, a transição planetária começa dentro de nós, com esse grande impacto que nós temos a chance de modificar a nossa forma de ser, de agir. Vamos pegar nossa sombra, vamos pegar a nossa luz e prosseguir adiante. Fazer o que Jesus dizia, pega tua cruz e me siga. Jesus em nenhum momento falou aqui, ó, deixa os seus problemas de lado, os seus defeitos, tá? Problemas e defeitos e venha atrás de mim. Não, pega a sua cruz e me siga. Ele está querendo dizer isso. Vem com seus problemas, vem com a sua sombra, vem do seu jeito. Vamos procurar fazer aquilo que nós damos conta e tentando fazer o nosso melhor. Aquilo que nos dá conta. Sem espetáculos justamente de santidade, sem espetáculos de angelitude. Nós estamos longe disso. Nós não podemos ter mais essa atitude infantil de acharmos que temos que ser aquelas figuras belíssimas que estão nos romances espíritas, que são o protótipo ou são o arquétipo da bondade, da perfeição espiritual. Esses personagens existem, mas eles passaram pelo mesmo processo evolutivo nosso, de acertar e errar, de ter dúvidas diante de várias atitudes e prosseguir adiante. Eles também passaram por isso. Que eles sejam uma fonte de inspiração para nós, mas estamos ainda longe de ter essa conduta idealizada. Vamos procurar viver o nosso real e não querer viver o ideal. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Portanto, para terminar, realmente nós vivemos um momento, meus amigos, de que a ciência está muito desacreditada, em que parece que temos uma mídia, com algumas exceções, que não tem compromisso com a verdade, parece que vivemos um caos social, mas uma coisa é muito importante. Jesus está no leme de nossas vidas. Deus sabe por cada item que estamos passando. A espiritualidade maior, os engenheiros da Terra, planejaram e sabem perfeitamente do momento que estamos passando. Então, quero terminar lembrando uma coisa muito prática e objetiva para nós, que tenho aprendido até com os amigos espirituais. Pensem bem, só o desejo real, sincero, de nós melhorarmos já é um salto evolutivo, diante de várias pessoas que nem sequer pensam nisso, ou desejam isso. Nós estamos realmente propostos, ou propensos, ou dispostos a melhorar. Continuemos fazendo a nossa parte. Que Jesus nos abençoe. Muita paz.